Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta segunda-feira para falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama, que começou mal a disputa na semifinal do Campeonato Estadual. Demitiu o técnico Fernando Diniz e está no mercado em busca de uma solução. Vamos falar sobre esses assuntos que são os assuntos da nossa semana. Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante para o canal, comenta quem você gostaria de ter à beira do campo como substituto se você fosse o presidente Pedrinho. Compartilha para geral e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. Se tiver a função hype o vídeo também. Após mais um jogo ruim, uma partida em que o Vasco não ofereceu perigo ao gol do Fluminense, em que insistiu nas jogadas de cruzamentos e cruzamentos sem nenhuma propriedade. Cruzamentos esses, por exemplo, que não levaram nenhum perigo, foram 34 ao todos, 4 apenas certos, ou seja, 12% apenas de êxito nos insistentes cruzamentos, empilhando o atacante, aparecendo muito pouco para levar perigo ao gol do Fábio, mesmo com um a mais por quase 30 minutos do jogo. O Vasco perdeu por 1-0 para o Fluminense. Não está resolvido o confronto, não está. Quem acha que o Vasco está morto, não está morto. Ainda há 90 minutos no próximo domingo para serem disputados, só que antes tem o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Só que tudo vai passar pelas trocas, pelas mudanças que foram feitas e algumas que têm que ser pesadas. Bom, logo após o jogo, convencido pelos pares e pela arquibancada, que estava vazia, é verdade, no Newton Santos, mas as vaias ecoaram mais uma vez, contrárias ao trabalho muito ruim do técnico Fernando Diniz, que em 2026 disputou 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Um somatório, desta segunda passagem do Diniz, 54 jogos, 18 vitórias, 14 empates e 22 derrotas, incluindo a de ontem. Os pares do Pedrinho, que já vinham tentando convencê-lo a uma demissão do técnico Fernando Diniz, elevaram mais a pressão, o caldeirão ferveu, a arquibancada falou muito alto, não só ontem como também em outros jogos, e os números do Diniz jogaram por terra um trabalho com o qual o presidente Pedrinho e o diretor Felipe apostavam alto, mas viram que não estava dando resultado. O grupo já tinha uma divisão, já uma parte estava de saco cheio da forma, da metodologia do técnico Fernando Diniz. Houve até, eu não consegui identificar, porque quando fui olhar o post oficial da nota oficial do Vasco, da demissão do Fernando Diniz, não vi Verratti e Leandrinho terem curtido, mas houve quem pegasse esse print, não sei se ele procede ou não, mas não estava lá. Mas de qualquer forma, demonstra claramente o que eu estou falando. Há muitos jogadores dentro e fora do Vasco que já não aguentavam mais o trabalho do Diniz. O trabalho do Diniz não se sustentava, e muito por culpa dele, das teimosias do próprio Fernando Diniz. Mais uma vez, o Diniz morre abraçado nas suas convicções. Mais uma vez, o técnico Fernando Diniz é insistente, é persistente, é teimoso e o time é uma bagunça. O Vasco era um time em que os zagueiros construtores atacavam, ultrapassavam a linha dos volantes, deixavam os volantes para trás. Se os volantes ainda fossem meias, eles ficavam para trás. Ontem, mais uma vez, o Rojas ficou atrás em diversos momentos para Robert Renan avançar e não fazer absolutamente nada. Aliás, Rojas foi um dos poucos lúcidos no clássico de ontem, mas mesmo assim o Diniz achava inteligente e que iria surpreender o adversário, e nunca o fez. O Vasco foi um bando, empilhando atacantes, enfim. Agora é página virada, esquece. Fernando Diniz esquece. Quem assume? Essa é uma pergunta. Muitos nomes estão à mesa, há oferecimentos, há nomes que interessam. E aqui vai um pedido ao presidente Pedrinho e também ao Felipe. Deixa o Admar trabalhar nessa escolha. Deixa o Admar fazer a escolha.
Porque a gente viu de todas as escolhas do Admar, o Matheus França não deu certo, mas ele não foi um erro na escolha, mas todas as outras encaixaram. O time rendeu. Então me parece que o cara conhece muito de futebol também. Então não vamos subestimar. Óbvio que há dentro do Vasco nesse momento também uma vaidade, né? Porque o Admar começa a aparecer muito para o torcedor, fruto do trabalho dele, e o ser humano tem das suas vaidades. Mas tenho certeza que ao lado, e não apenas para negociar depois de uma indicação, o Admar trará bons nomes à mesa. Ontem conversei com um dirigente do Vasco, já no final da noite, e ele me disse, olha, o nosso grupo tem como característica não ter pressa. Então, mesmo que de cabeça quente, ninguém toma uma decisão. Mas há já no mercado alguns nomes. Sondei com uma outra pessoa, e a notícia inclusive foi trazida pelo canal Atenção Vascaínos, o argentino De Michelis, ex-zagueiro e volante, que jogou durante muitos anos e brilhou na carreira, hoje treinador de 45 anos, é um dos nomes que está à mesa para essa discussão. De Michelis dirigiu o River Plate e ultimamente o Monterrey. Pelo River Plate foram 87 jogos, 52 vitórias, 16 empates e 19 derrotas. Pelo Monterrey, 43 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Números, friamente, não vi, não estou dizendo que vi os jogos do De Michelis à frente do River e do Monterrey, vi poucos do River Plate, Monterrey nenhum, mas já os números por si só já mostram que o trabalho teve muito mais êxito do que o do Diniz, que foi insistente. Mas o Diniz foi finalista da Copa do Brasil e nós vimos como nós jogamos a final da Copa do Brasil. Existem outros nomes à mesa também. Eu, por exemplo, por mais que tenha um salário altíssimo, iria tentar o Arthur Jorge, que está no Al Rayyan, no Catar. Não sei como é que está a situação dele, será que não está satisfeito por lá? Não voltaria ao Brasil? Ele ganha 3 milhões de reais, o Vasco não teria condições de pagar isso. Legal, mas e um salário, mais um bônus por conquista? Isso seduz o treinador. Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro, é um outro nome que também está sendo debatido, porém é um treinador que é resistente de voltar ao Brasil. Trabalhou no Cruzeiro, mas é resistente de voltar ao Brasil. Há brasileiros também no foco, Renato Gaúcho é outro nome, Cuca foi lembrado. Ou seja, existem vários nomes hoje à mesa. Mas, com calma, como me disse um dirigente do Vasco, haverá uma decisão. Até que haja a decisão final, o Bruno Lazzaroni, que é o assistente técnico permanente, tem as licenças para ficar à beira do campo, irá comandar já o treino hoje no CT Moacir Barbosa, num ambiente mais leve, pelo que sei, para preparar o time para o jogo com o Santos. O Santos que foi eliminado ontem no Campeonato Paulista ao perder para o Novo Horizontino por 2-1. O Vojvoda está balançando. Eu gosto do nome do Vojvoda também, tá? Não sei. Agora, uma curiosidade, né? Em junho do ano passado, quando o Vasco venceu o São Paulo demitiu o Zubeldia. Agora o Zubeldia vence o Vasco e quem é demitido é o Fernando Diniz, que foi até surpreendido, tá? Ele esperava ficar mais porque contava com o apoio do Pedrinho. Foi uma decisão que não foi fácil para o Pedrinho tomar porque ele era contrário à decisão, mas ele foi convencido pelos pares e pelos resultados, e principalmente pelo desempenho do time. Então agora sem o Diniz, o Vasco está buscando um substituto. Vamos aguardar os próximos dias com novidades, mas quinta-feira já tem o jogo do Santos e domingo que vem tem o jogo da volta com o Fluminense. O Fluminense que não terá o Bernal expulso, suspenso, e também não terá o Zubeldia, que não fica à beira do campo. E o Vasco terá a força máxima. Thiago Mendes vai ser reavaliado, não sei se terá condições de voltar. E o Cuesta também. O Cuesta não fez nenhuma falta, sinceramente. O Saldívia, dos poucos a se destacar ontem, para mim Saldívia e Rojas se destacaram. Os laterais muito mal, Puma e Paulo Henrique muito mal no jogo, né? O sistema ofensivo prejudicado, porque os laterais mal. O homem de criação Rojas recuado, então, coitado, o Spinelli ficou abandonado, o Andrés Gomes não teve um grande jogo, muita correria, muita transpiração, mas pouca inspiração, e eu espero que já comece a melhorar diante do Santos, jogo dificílimo, fora de casa, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que estamos mal e dentro da zona de rebaixamento. Agora virar a página, olhar para frente e recuperar pontos perdidos
no Campeonato Brasileiro e também inverter essa vantagem que tem o Fluminense no Maracanã no próximo domingo. Que seja uma semana produtiva e de bons nomes para que o Vasco dê a volta por cima, porque nós merecemos. Meio-dia tem o nosso Na Conta KTO, mas hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer o programa 13h, tá? 13h hoje, o nosso Na Conta KTO. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Escreve aqui quem é o treinador que você gostaria de ter à beira do campo, comandando o Vasco da Gama. Forte abraço e até mais tarde.